a concordância é uma ferramenta das mais importantes que a igreja tem. Aqui no Números, no capítulo 13, nós vamos falar sobre liderança. Nós vamos falar de liderança e vamos estar falando sobre aqueles que estão no lugar do líder. Todas as pessoas têm capacidade de liderança. Preste atenção nisso. Todas as pessoas têm a capacidade de liderança. Mas a liderança, ela só vai existir na vida daqueles que desenvolveram ela. E o que faz um líder se tornar líder? Além da convicção, além do entendimento, além das atitudes, o líder tem que entender que as adversidades fazem parte. E as adversidades, elas na verdade existem para aperfeiçoar o líder. E quando eu falo de líder, eu não falo somente daqueles líderes que ocupam papéis de destaque na humanidade, como empresários, como pastores, como políticos e como chefes e etc. É líder da sua casa, líder do seu eu, porque muitas pessoas, por não ser o líder do seu eu, ou seja, por não liderarem o seu eu, por não assumirem esta liderança, aí estão sendo dominados por coisas ou por situações e por sentimentos e por medos e por traumas e por fobias e etc. Por não liderarem o seu próprio eu, o copiloto do ódio tem tomado conta, o copiloto do medo, da discórdia, da angústia e da depressão tem dominado as pessoas. Então eu quero falar sobre liderança, eu quero falar sobre concordância, dentro desta palavra de hoje. Aqui no capítulo 13 do livro de Números, versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Olha para mim. Então Deus pediu para que Moisés fizesse isso. Então Moisés estava fazendo, mas quem mandou fazer foi Deus. Isso que é interessante, numa reunião, num propósito que Deus espiritual, aonde Deus ele usa o servo dele para dar uma direção ao povo, muitas pessoas às vezes não entendem, e por não entenderem, discordam. Como que eu vou espiar aquela terra? Moisés está me mandando eu ir lá, mas como que eu vou entrar lá? Vou arriscar a minha vida. Ou seja, era Moisés que estava falando, mas quem tinha mandado era Deus. A eles espiar a terra, prestaram atenção, e tinha que ser príncipe de cada tribo. Israel tinha 12 tribos, e tinha que ser príncipe, tinha que ser líder de cada tribo. Nem todas as pessoas que estão ocupando o lugar de líderes, elas são líderes de verdade, porque o líder de verdade, ele vai passar pela prova, e ele só vai ser um líder de verdade quando ele conseguir executar a obra, ou seja, quando ele conseguir acabar a tarefa. Veja um líder de verdade. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ele aceitou Cristo, ele cumpriu o ministério como apóstolo, e ele chegou para o seu discípulo, que era um pastor treinado por ele, chamado Timóteo. Ele disse: Timóteo, acabei a carreira, guardei a fé. Olha só que interessante, acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, ele foi confirmado na fé. Diga: o líder de verdade, será confirmado na fé. Será confirmado. Ou seja, você tem que ser confirmado na fé. Agora, quando Deus ele chamou você, Ele não falou para você o quanto você ia passar de luta, o quanto você ia passar de prova. Quando Deus falou que tinha dado ao povo uma terra prometida,
Deus não falou para aquele povo: olha, vocês vão ter que enfrentar gigantes, lá tem gigante, lá tem um monte de gente que tem. Deus não falou, porque se tivesse falado, muitos teriam ficado lá no Egito mesmo. É por isso que Deus não mostra para nós as lutas que vamos passar no meio do caminho. As lutas chegam na hora certa. Diga: até as lutas chegam na hora certa. Por quê? Porque se Deus adiantar para você uma luta que você vai passar daqui 3 dias, você vai ficar doente emocionalmente, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir fazer um cálculo nem de 2 mais 2. Então Deus ele preserva você emocionalmente, não dizendo para você a luta que você vai passar. Agora, quando a luta vem hoje, Ele está lá para te ajudar a passar nela. Quando a luta chega amanhã, Ele está lá para te ajudar a passar por ela. Mas se Ele falasse o que esse povo aqui ia enfrentar, muitos teriam ficado lá no Egito. É por isso que nós temos que viver um dia de cada vez. Aprenda a viver um dia de cada vez, entendendo e crendo que Deus está contigo como Ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Quantos creem que Deus está com você todos os dias? Quando você acordar amanhã, você diga isso: Ele está comigo hoje. E as lutas que eu vou enfrentar hoje, Ele vai me ajudar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Vejam só que Deus pediu para que fosse príncipe. Por que ele tinha que ser príncipe? Porque os príncipes eram os líderes. E a Bíblia Sagrada diz que eles foram, versículo de número 3, versículo de número 3, a Bíblia diz assim, isso mesmo: enviou Moisés do deserto de Padã, segundo a ordem do Senhor, segundo a ordem do Senhor. Então Moisés estava sendo usado por quem, gente? Por Deus. Todos aqueles homens eram cabeças, eles eram líderes dos filhos de Israel. Esses são os nomes da tribo de Ruben. Tá, vamos pular isso aqui, que eu não quero estar aqui. Vamos no versículo de número 16. Diz assim: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, e Moisés chamou também. Aí a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para o lado do sul, subi a montanha, e vede a terra, vede que a terra é, e o povo que nela habita, se forte, se fraco, se poucos e se muitos. Então Moisés falou: sobe e espia a terra e traga notícia. Você vai ver se aquela terra é forte ou fraca, se o povo que habita nela é muitos ou poucos. Nós queremos saber notícia. Olha para mim. Então Deus falou que agora eles estavam no estágio, olha para você ver. Primeiro estágio, ouvir a promessa: vocês têm uma terra. Vocês têm uma terra. Pessoal, mas olha que interessante. Veja comigo de novo o versículo 17. Versículo 18, desculpa. Vede que terra é, e o povo que nela habita. Olhem para mim. Como que Deus estava dando uma terra para um povo que nela habitava outro povo? Interessante isso. Por que interessante? Porque, pessoal, interessante que é o seguinte: o fato de ter alguém lá não significa dizer que você não pode estar lá. O fato de alguém já ter aberto não significa dizer que você não pode abrir. O fato de alguém estar morando lá não significa dizer que você não possa morar. Porque quando Deus Ele dá condição também para você habitar, independente se já tem outro. Deus Ele dá condição de você fazer, independente se já tem outro. Deus Ele dá condição de você vencer, independente se já tem uma concorrência. Porque quem tem a promessa,
entende que se tem povo, não importa, porque a promessa de Deus prevalece em relação ao povo. Pessoal, quem tem a promessa de Deus, ela prevalece em relação ao diagnóstico. A palavra de Deus, ela prevalece em relação ao que disseram, em relação ao mal que fizeram. Quantos creem nisso? A palavra de Deus prevalece. Glória a Deus. Então Moisés falou: vai lá e vê a terra, se há poucos, se há muitos, que povo é, se é forte ou se eles são fracos. Versículo 19: e como é a terra em que habita, se boa, se é má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortaleza, como também é a terra, se fértil ou se é estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Olha que interessante. Então 12 príncipes, 12 líderes, eles saíram, eles concordaram com a palavra de Deus que Moisés estava sendo usado para transmitir. Eles concordaram com a palavra e eles foram. Só que é o seguinte, pessoal, se você quer ser um líder, preste atenção nisso. Você tem que ver como você se vê. Você tem que ver se você mesmo não passa uma visão distorcida de você mesmo. Você tem que ver como você se vê. Porque quando você crê na palavra de Deus, existem coisas que você só vai conseguir enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos da palavra. Humanamente você jamais irá conseguir enxergar ou crer naquilo que Deus está falando. Você precisa enxergar com os olhos da fé. É por isso que o Senhor Deus, ele disse: o justo não vive por vista, ele vive por fé. Diga: fé, e visão, é diferente, de vista. A vista, eu já preguei aqui outro dia, é um dos maiores inimigos da fé. Ou seja, aquilo que você vê na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, às vezes dá um desânimo em você muito grande. Por isso que a vista é inimigo da fé. Mas a visão é amiga da fé. A visão, ela está além daquilo que a vista pode ver. Porque quem tem visão, somente os líderes que creem em Deus. Quem tem visão sabe que tem promessa, mas tem que colocar os inimigos para correr. E o fato de ter alguém na tua terra não significa dizer que você é um derrotado. O fato de ter alguém desfrutando daquilo que pertence a você não significa dizer que você é um derrotado. Entenda uma coisa: o que é seu ninguém pode tomar, ainda que chegado na tua frente. Receba esta palavra na tua frente. O que é seu ninguém pode tomar, ainda que chegado na tua frente. Foi o que aconteceu com Davi. O profeta Samuel recebeu a ordem para ungir o novo rei, porque o rei Saul havia desagradado a Deus. E quando ele chega na casa de Jessé, que é o pai de Davi, a Bíblia Sagrada diz que quando ele olha para Eliabe, ele vê todas as qualidades do rei: um cara bonito, um cara cheio de que tinha altura adequada, os olhos adequados, o cabelo adequado, os contornos anatômicos adequados. E ele falou: certamente está aqui o ungido do Senhor. E quando ele pegou o chifre, o chifre de carneiro, de cordeiro que eles usavam para usar o óleo, para derramar óleo na cabeça, quando ele pegou o chifre para jogar na cabeça e falou: certamente está aqui, Deus falou o seguinte para ele: eu não vejo como o homem vê. Glória a Deus. Está vendo? Por que você não pode viver por vista? Porque Deus não vê como você vê. Porque às vezes nós olhamos e só com essa vista aqui a gente tem dificuldade de crer, a gente desanima quando a gente olha com essa vista aqui, ó.
A gente desanima muitas vezes quando a gente vê o cenário que só você sabe. Quem está vivendo o cenário difícil? Tem alguém que está vivendo? É difícil o cenário, mas você não vive por vista. Porque se você for viver por vista, esse cenário vai te desanimar, esse cenário vai te colocar para baixo. É por isso que você está ouvindo esta palavra. Deus falando: eu não vejo como o homem vê. Deus está vendo tudo diferente daquilo que você está vendo, e creia naquilo que Ele tem preparado para você, no nome de Jesus. Eu não estou aqui para falar de religião, eu não estou aqui para falar da religiosidade. A Bíblia não é um livro religioso, apesar das pessoas, inclusive os líderes religiosos, ter transformado a Bíblia pessoal em um livro religioso. A Bíblia é um livro de lei. A Bíblia é um livro de lei que te traz direito. A Bíblia é um livro original do céu. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o poder de Deus para salvar os que creem. Amém. Então, se você crer, há uma salvação na tua vida. E eles foram espiar a terra. E o Davi, só para concluir, quando o profeta foi ungido, Deus falou: não vejo como o homem vê. Você está vendo alguma coisa diante dos teus olhos. Olha, Samuel, mas eu vejo o coração. Por isso que a vista, ela atrapalha muitas vezes a visão que está aqui. Então viva pela visão. Viva por aquilo que Deus tem ministrado. Viva pela visão e não pela vista. Viva pela visão. Viva por aquilo que você crê. Viva por aquilo que Deus te ministrou. Diga graças a Deus. Quantos estão entendendo a palavra hoje? Nós já vamos concluir para que você entenda. Nós vamos voltar aqui para você ver o versículo de número 20. Então, vai lá ver se a terra é fértil ou estéril, se há árvores ou não. Eu quero que vocês se esforcem e tomem do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias, era dia de colheita. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram do lado sul e vieram até Hebron. E estavam ali Ainã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. O Hebron foi edificada 7 anos de Zoar no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo e uma vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. A terra era tão boa que eles cortaram o cacho de uva. Preste atenção, eles cortaram o cacho de uva, precisaram de 2 homens para carregar, de tão grande que era. Ah, pastor, isso não é livro, não, isso daqui não é. Deus estava mostrando para eles, qual é o nível de bênção que Deus ia dar para eles. Deus estava mostrando para eles o nível de bênção que Ele ia dar para eles. Era Deus que tinha mandado. Então o que aquele povo tinha que fazer quando eles espiassem a terra? Eles tinham que concordar com a palavra de Deus, independente do que eles tinham visto. Amém? Amém. Diga: eu tenho que concordar com a palavra de Deus, independente do que eu tenho visto. Independente do que você tem visto, você precisa concordar com a palavra de Deus. Por que você está recebendo a palavra de Deus? Para que tudo aquilo que é cenário de destruição na tua vida não te derrube. Porque se você tem uma palavra, você se levanta. Amém. Porque aí você muda da vista para a visão. Quem entendeu? Você muda daquilo que você está vendo para aquilo que você está crendo. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha, pessoal. É assim que Deus faz. Veja comigo no versículo 24. E chegaram àquele lugar, o vale de Escol,
por uma causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Diga comigo, e eles voltaram de espiar a terra, ao fim de quantos dias? 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel de Padã em Cádiz, e ali deram notícia a eles, e toda a congregação mostraram-lhe do fruto, e a toda a congregação eles mostraram o fruto da terra. Então, depois de 40 dias, esses líderes voltaram. Depois de 40 dias, eles voltaram para dar notícia da terra. Eles foram espiar a terra que Deus havia prometido para eles. Eles foram lá, soldaram tudo. O versículo de número de baixo diz assim, versículo 28. E o povo, porém, versículo 27, desculpa. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e este é o fruto. Ou seja, eles estavam agora confirmando que verdadeiramente o que Deus havia falado era verdade, manava leite e mel. Pessoal, eles estavam comprovando que quando eles estavam comprovando que a palavra de Deus ministrada para eles no Egito era verdadeira. Glória a Deus. Quando eles falam verdadeiramente a terra mana leite e mel, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: verdadeiramente o que Deus falou para mim e para você quando nós estávamos no Egito, realmente Ele está cumprindo a palavra dele. Pessoal, nenhuma palavra da Bíblia Sagrada caiu por terra. Amém. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Até a Jezabel, o cão lambeu o sangue dela, comeram a carne dela, só sobrou a mão dela. Até isso, para se cumprir a profecia. Glória a Deus. Até isso. O que significa dizer isso? Que a palavra de Deus se cumpre nos mínimos detalhes. Fica com a palavra, não fica com a vista não. A vista muitas vezes só presta para desanimar as pessoas. Aquilo que você vê no dia a dia, mas a visão, ela vai além. Glória a Deus. Quem está entendendo? A visão vai além. Veja o que está escrito aqui no versículo de número 28. E o povo, porém, que habita nessa terra é o que, gente? Poderoso. E as cidades são fortes e muito grande. E também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes, os amalequitas, que habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, que habitam na montanha, os cananeus. Versículo de número 29. Habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar perante o povo, dizendo: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Olha que interessante. Olha que interessante. O povo começou a falar: tem gigante, os filhos de Anak, aqui no versículo de número 29. Tem os filhos de Anak, as cidades são fortificadas. E realmente, ali nós vimos os filhos de Anak, os amalequitas, os judeus. A Bíblia diz aqui os amorreus, na montanha dos cananeus, junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb, versículo 30, fez todo mundo se calar perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. O Caleb falou o seguinte: uns começou a dizer, tem os filhos de Anak, tem os jebuseus, tem os heteus, a terra é boa, mas tem problema, a terra é boa, mas tem gigante, tem jebuseu, tem amalequita. Irmão, olha para você ver, os líderes estavam agindo assim. Você como líder, você tem que tomar cuidado que você influencia pessoas. E se você agir como uma pessoa para baixo, você vai incentivar pessoas a ser para baixo. Se você for um líder igual Josué, olha a diferença de Josué: subiremos e possuiremos, porque seguramente nós vamos prevalecer. Olha só a palavra dele.
O líder tem que ter confissão positiva, porque o líder, ele não vive por aquilo que ele está vendo. Ele também foi espiar a terra, ele também viu que tinha gigante, ele viu que as cidades eram fortes, ele viu que ele ia ter dificuldade, mas ele olhou para dentro do coração dele e ele pegou não a vista, ele pegou o que, gente? A visão. Diga a visão. Então pega a visão e fala como Josué: tem dificuldade, mas certamente prevaleceremos. Receba esta palavra para a tua vida. Confesse assim: certamente vão prevalecer. Mais uma vez, certamente vão prevalecer. Certamente vão prevalecer. Você pode prevalecer, meu irmão. Não importa a situação, não importa se você tem ou não estudo, não importa se você tem ou não um curso superior, não importa se você tem ou não dinheiro, não importa o lugar que você mora. Se você pegar a visão, se você pegar a visão de um líder, o líder tem que ter visão, porque o líder não pode viver por vista. Olha, eram todos líderes, 12 líderes, um de cada tribo. 10 estavam vivendo por vista, só 2 estavam vivendo pela visão. Quando você vive pela visão, pela vista, desculpa, você desanima e também desanima os outros. Mas quando você é um líder que vive pela visão, você fala assim: está além do que eu estou vendo, é mais profundo. O líder que foi chamado, você que foi chamado por Deus para viver a visão, existe algo mais profundo do que isso que você está vendo. Deus é grande e está te colocando acima disso que você está vendo. Quantos acreditam? Pastor, mas eu estou sozinho. Ontem eu mandei uma frase para quase todo mundo, e a frase que eu mandei foi essa: você e Deus é a maioria. Posso dizer mais uma vez? Tem gente que não entendeu, vou dizer de novo: você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Nossa, pastor, mas os meus inimigos são muitos aos teus olhos, à tua vista, mas não para a tua visão. Você e Deus é a maioria. Quando você estiver passando uma dificuldade e você se achar muito pequeno perto daquilo que você está vivendo pela vista, você vai usar a visão e vai confessar: eu tenho uma palavra dentro de mim, certamente subiremos e certamente prevaleceremos. Visão. 12 líderes. Então o líder só pode ser comprovado que ele é um líder depois que ele é confirmado na fé. E nunca você vai ser confirmado na fé se você viver por vista. Se você não viver pela visão, você será reprovado. Quantos entenderam isso? Amém. Visão e vista. Eu tenho visão, eu vou arrebentar. Eu tenho visão, eu vou crescer. Eu tenho visão, eu vou conquistar. Eu tenho visão, eu vou crescer dentro dessa empresa. Eu vou prosperar. A minha empresa vai crescer. Deus vai mandar clientes. Eu não estou vivendo por vista, eu estou vivendo pela fé. Eu estou declarando, porque nós somos um ser que vive pela fé. Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Eu já vou terminar, mas eu quero que você entenda. Olha a importância de um líder. Um líder que vive pela visão. Por isso que de vez em quando a gente escuta algumas coisas, e se a gente for por aquilo que a gente ouviu das pessoas, a gente desanima. É por isso que a gente vai por aquilo que a gente ouviu de Deus. Não vai por aquilo que você ouviu de Deus. Não vai por aquilo que as pessoas estão falando. Se você for por aquilo que as pessoas dizem, você vai desanimar. Mas se você for por aquilo que Deus está falando, você vai arrebentar. Você vai crescer. Isso aqui é para quem crê, pessoal. Quem não crê não vai conseguir, não. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é espiritual, pessoal. Isso aqui é coisa forte. Você tem que entender. É uma arma espiritual que Deus está dando para você hoje aqui. Amém, gente? Amém. Vejam só o que está escrito aqui no livro sagrado, no versículo de número 31. Versículo 30 ele falou: vamos subir, vamos prevalecer. Estava certíssimo. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir. Olha só os líderes de plástico,
Olha só, não podemos subir contra ela, contra aquele povo, porque o povo é forte, mais forte do que nós. Olha para mim. Como que as pessoas querem vencer se elas são líderes fracos, dizendo eles são mais fortes do que nós? Como você vai crescer, como você vai conquistar, se você diz que os teus inimigos são mais fortes do que você? Você já está entrando numa guerra, numa condição de inferior. Olha só, são 12 líderes. Os 10 líderes estavam dizendo, Josué falou, vamos subir e vamos prevalecer. Eles disseram, não podemos subir, não podemos subir, porque eles são mais fortes do que nós. Se você entender que o câncer é mais forte do que o teu Deus, então você já pode se entregar para o câncer. Se você entendeu que a miséria é mais forte do que o teu Deus, pode se entregar para a miséria. Se você entendeu que tua vida sentimental não tem jeito, então deixa que não tem jeito. Agora, se você entendeu, está difícil, mas eu tenho um Deus que vai me ajudar a prevalecer. Olha, tem um diagnóstico, mas tem um Deus que vai me ajudar. Pessoal, você está aqui para ouvir Deus, e quando você ouve Deus, você sai da vista e vai para onde, meus amigos? Para a visão. A visão está onde, gente? Está nos olhos? A visão está onde? Está no coração. Quem tem visão aqui, diga graças a Deus. Tenha visão. Então veja bem, esses homens aqui, eles 10 espias não estavam concordando com aquilo que eles tinham visto, não estavam concordando com a ideia de Deus. Então como que eles iriam vencer se eles não estavam concordando com a ideia de Deus? Nós estamos vivendo o mês do que, gente? Da concordância. Está difícil, mas concorde com a palavra que Deus liberou. Amém. É com ela que você vai vencer. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é o escudo da fé. A palavra de Deus é o capacete da salvação. A palavra de Deus é a couraça da justiça. A palavra de Deus é a arma que você precisa. Amém. Eu dou posse em nome de Jesus. Nós não estamos falando de religião. A religião é a coisa mais perigosa que existe, chama religião. As pessoas têm até raiva de religião, brigam por causa de religião. Sabe por quê? Porque a religião ela provoca isso. Mas a palavra de Deus provoca líderes vencedores. A palavra de Deus provoca líderes. A palavra de Deus levanta caídos. A palavra de Deus ela pega um caído do pó, levanta do esteiro que faz assentar entre os príncipes. Isso é a palavra de Deus. A religião é perigosa. Eu não gosto da religião. Ela é perigosa. Pastor, isso aqui não é uma religião. Não. Isso aqui é a casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em mim e em você. A verdadeira igreja são as pessoas que deixam o Espírito de Deus morar dentro delas. Você não veio aqui em vão hoje. Você veio para participar do propósito da concordância. Olha só, para a gente fechar. Eu estou falando aqui para a gente concluir a mensagem, para você não sair daqui com nenhuma dúvida. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo o que é visão, o que é vista. Eu quero que você saia daqui entendendo que tipo de líder que você é. O líder que fala, vamos prevalecer, ou o líder que já começa a batalha dizendo, nós não poderemos subir contra ela. Como que alguém vai crescer? Já começando com um complexo de inferioridade. Que tipo de líder é você? Deus trouxe você aqui para poder despertar um líder em você diferente daquilo que você tem vivido. Olha o versículo 32. Desculpa, versículo 31, vamos ler de novo. Porém os homens que subiram com eles disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O 32. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Até vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. O que eles eram? E eram aos seus olhos como gafanhotos. Olha para mim. Como que eles viam o inimigo? Como o quê? Eles viam o inimigo como o quê? Gigantes. E eles?
gafanhotos. Mesmo sendo líderes, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo escolhido para poder ser um líder, só que quando chegou na prova, ele não foi aprovado. Porque independente se você é um líder, você só prova que você é um líder de verdade depois que você é confirmado na fé. Então essas lutas que você está passando é para confirmar você na fé. Enfrenta elas. Deus é contigo para você enfrentar. Como nós falamos aqui no começo do culto, Deus falou: eis que estou convosco todos os dias. Não tenha medo não, vai para cima em nome de Jesus. Vai dar certo sim. Você vai arrebentar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai entrar naquele hotel que você quer viajar, você vai fazer a viagem do teu sonho sim. Quem falou que não? Há um Deus no céu, irmão. Há um Deus que prospera, um Deus que cura, um Deus que liberta, há um Deus que salva. Está aqui nesse lugar, Ele está aqui hoje, Ele te trouxe aqui, Ele está ministrando dentro do teu coração. Alguém recebe essa palavra? Eu já vou terminar, mas preste atenção nisso. Olha como que líderes é esse que vê os inimigos como gigantes e eles como gafanhotos. Nós somos gafanhotos. Nós somos gafanhotos. Aos olhos deles somos gafanhotos. Homens de Deus agindo como se fossem gafanhotos. Para de ficar usando. O que fez eles se sentirem pequenos? A vista. O que fez Josué confessar? Subiremos e vamos prevalecer. A visão. Você é que vai escolher hoje que tipo de líder você vai ser. Eles todos eram líderes, mas um escolheu viver por vista. E aí, quando viveu por vista, se sentiu como gafanhoto. Eles se diminuíram e engrandeceram os adversários. Como que as pessoas vão vencer se elas engrandecem o inimigo? Ah, não tem jeito, meu casamento não tem jeito, essa doença não tem cura. Foi um médico que falou, foi um cientista que disse: olha só, olha, não tem jeito, porque tudo. Não, pessoal, olha só, as pessoas engrandecem muitos problemas e se diminuem. Ah, eu não mereço. Não, você tem que mudar essas palavras. Para de viver por vista, viva por visão. Amém. Vai dar certo sim. Amém. Existe um Deus no céu que está olhando para você. Ele não te trouxe aqui hoje eu vim porque não, você não veio porque você foi convidado, você veio porque o Espírito de Deus te trouxe, para você parar de confessar derrota, para você parar de ficar vendo as suas vidas, a sua família, as suas coisas como gafanhotos. Comece a inverter isso. Comece a dizer: eu que sou o gigante, porque aquele que está em mim é o maior. E é isso que você tem que dizer. Gafanhotos são os nossos inimigos. Diga graças a Deus. Gafanhotos são eles. Gafanhotos é a miséria. Eles é que serão derrotados. Eles é que são gafanhotos, e não nós que somos. Nós não somos gafanhotos, nós somos o gigante. Porque maior é aquele que está conosco. Quantos podem dizer: maior é que está em mim? É isso que Deus está te ensinando. Você não está entendendo o impacto desta palavra na tua vida? Eles estavam discordando com a palavra. Eles estavam dizendo: nós somos gafanhotos. A terra que Deus prometeu é boa, realmente manda leite e mel, mas tem gigante. Está vendo, pessoal, por que às vezes Deus ele poupa a gente de ver o futuro? Você sabe por que Deus ele poupa a gente de ver o futuro? Por causa disso aqui. Os caras foram lá espiar a terra e voltaram desanimados, porque eles viram que tinha que lutar, eles viram o inimigo que eles tinham que enfrentar. Aí voltaram moribundo, com a cabeça baixa. Imita um homem, vai animado e volta desanimado. Olha só, vai animado. Olha só, gente, olha só. Olha só, sabe por quê? Por que aconteceu isso? Porque eles viram as lutas que eles iam ter que passar. Você está entendendo por que Deus não falou para José? Deus só mostrou o sonho, né? José, você vai ser grande. O sol e a lua se curvando diante de José. Deus mostrou e José entendeu que ia ser grande. Mas Deus não mostrou que ele seria traído pelos seus próprios irmãos. Deus não mostrou que ele seria jogado dentro de um poço. Deus não falou que ele seria vendido como escravo.
Deus não falou que ele seria caluniado pela mulher de Potifar. Deus não falou para ele que ele iria preso. Ele foi vivendo e passando por luta. Mas Deus sempre José confessando: eu creio que aquilo que Deus falou não volta atrás. Eu estou passando luta, mas vai prevalecer na minha vida a promessa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos como gafanhotos. Pare de ficar se olhando como gafanhotos. Pare de se ficar olhando como coitados. Você é uma bênção. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.